você que nos acompanha. Esse é mais um episódio do podcast Vivi e Aprendi, o episódio de número 11. E se você não consegue nos acompanhar todo sábado às 10 da manhã na Rádio Porto Gravatá, você pode ir lá no canal do Spotify ou no YouTube Vivi e Aprendi e reassistir todos os episódios. Se você também estiver gostando dos nossos conteúdos, não esqueça de deixar 5 estrelas no canal do Spotify. E também estamos no Instagram com os cortes desses episódios, @Vivi e Aprendi Podcast. E eu vou apresentar a minha convidada desse programa especial, porque é um programa de Dia das Mães. E, obviamente, eu ia trazer uma mãe aqui para trazer lições pra gente, reflexões. Vou apresentar para você. Quem está aqui comigo é a Tamara Gonçalves. A Tamara, ela tem formação como nutricionista. E ela é palestrante. Ela, durante 11 anos, trabalhou na PAI, então já defendia essa causa das pessoas com deficiência. E a vida quis que a Tamara fosse mãe do Theo, autista, e também do João, que também é autista. A Tamara está aqui para contar um pouco da história de ter ressignificado as adversidades que ela encontrou na vida dela, na maternidade, todo esse processo que ela passou de evolução. E mais do que isso, a Tamara fundou uma associação em prol da causa autista. Então, não só ela está desenvolvendo os próprios filhos, mas ela está ajudando outras mães a superar e ressignificar as suas próprias histórias. Eu tenho certeza que vai ser um episódio emocionante. Tamara, muito obrigada. Eu sei que vida de mãe de 2 ainda não é fácil. E você tirou um tempo especial para vir até aqui e compartilhar a tua história. Seja bem-vinda ao Vivi e Aprendi. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Realmente não é fácil a gente conciliar agendas, mas uma das maneiras que eu utilizo hoje para ressignificar a minha vida é a conscientização. Então eu costumo dizer que se me chamar para falar de autismo, para falar dos meus filhos, porque eu não tenho como dissociar uma coisa da outra, eu vou. Não interessa quando, não interessa onde, não interessa a hora, eu vou dar um jeito e eu estarei lá para levantar essa bandeira da causa autista. Que maravilha. Tamara, então vamos começar a nossa conversa. Conta pra gente um pouco dessa tua história em prol das pessoas com deficiência, como que era essa tua vida antes do diagnóstico dos teus filhos, antes da tua experiência de maternidade. A minha história de contato com as pessoas com deficiência, na verdade, eu fui fazer um retrospecto e ela vem de muitos anos. Eu geralmente começava contando que ela iniciou em 2010, quando eu comecei a trabalhar na PAI. E aí, fazendo a retrospectiva da minha vida, eu vi que não, que já vem de muitos anos. Eu tenho um tio, por parte de pai, que ele tem a deficiência intelectual. Hoje, meu tio já beira os 50 anos, então, meu primeiro contato com pessoa com deficiência foi ali. E na escola, no ensino médio, eu ganhei um concurso de redação onde o tema era Ser Diferente é Normal, que era justamente sobre a pessoa com deficiência. E eu estudava na rede regular de ensino e tinha uma pessoa com deficiência na minha classe, na classe regular, uma menina com síndrome de Down. Então, eu me baseei muito nela também para fazer aquela redação, e sempre ela precisava de algum suporte para estar fazendo as atividades. Então, trabalhos em duplas, a gente acabava fazendo juntos, tendo esse acolhimento. Então, meu primeiro contato começou ali. Mas daí a vida leva a gente para caminhos diferentes. Acabei me distanciando, entrei para a faculdade, fiz a faculdade de nutrição e em 2010 eu me formei. E aí eu saí da faculdade crua, né? Como todo recém-formado, crua e desempregada, né? Com um diploma e desempregada. E procurei emprego e a primeira oportunidade de emprego que surgiu foi na PAI. Então, em 2010, eu iniciei meu trabalho na PAI de Braço Norte. Não tinha experiência nenhuma, não sabia de que maneira eu iria iniciar os atendimentos. Tanto que, a princípio, eu nem fui direto para atendimento. Eu fui para uma sala de aula para me ambientar, porque é um universo novo. Sim. Era tudo novo para mim. E, enquanto pessoa, assim, eu
cresci com receios também, com aqueles conceitos pré-estabelecidos, os famosos preconceitos, né? Então eu tinha isso em mim também, mesmo que de uma maneira enrustida, mas eu tinha. E eu só fui desmistificar isso a partir do momento que eu comecei a trabalhar numa APAE. E ali começou a abrir para mim o universo da pessoa com deficiência. E eu sempre costumo dizer que quando eu ia para o trabalho, eu levava um tapa na cara todo santo dia. Não literalmente falando, mas a vida me mostrava situações que me ensinavam muito. Que situação, por exemplo? Eu nunca, em todos esses anos de APAE, vi uma criança chegar lá e se sentir infeliz. Então, independente da condição que ela estivesse. E aqui, quando eu falo criança, a gente pode subentender que sejam adolescentes e adultos também, né? Porque a APAE não atende só crianças. Sim. Independente das condições, eu via crianças que não conseguiam comunicação, que estavam em cadeiras de rodas, eu via adultos com mobilidade reduzida, com deficiências diversas e sempre com um sorriso no rosto, acolhendo a gente, perguntando como é que a gente tá, indo na porta do consultório na hora do intervalo para ficar lá abraçando a gente, conversando. Então aquilo lá era um amor tão genuíno que fazia a gente questionar realmente do que eu reclamo na minha vida, né? Então ali começou o meu primeiro contato com as pessoas com deficiência em junho de 2010. E aí nessa fase que você nem tinha pretensões ainda de ser mãe, nem nada, ou já tinha, não sei, como que era acolher as mães? Eu já tinha pretensão, sim, porque eu acho que o sonho... Eu acho não. Tudo que eu acho já tem dono, né? Então vamos ser bem objetivas. Eu sempre quis ser mãe. Sempre. Era um sonho da minha vida. Na verdade, eu queria aquela casa com uma mesa bem grande e os filhos todos rodeando a mesa. Sempre foi o meu sonho enquanto ser humano, enquanto mulher. Eu queria essa casa cheia de vida. E quando eu comecei a trabalhar lá, inicialmente eu tinha o contato com as mães, mas não era aquela coisa. Tinha empatia, sim, mas ainda não conseguia sentir o que elas sentiam. Eu ainda tinha um olhar de julgamento, querendo insinuar na minha cabeça, ela não faz porque não quer, poderia estar fazendo mais. E aí, se tu não te coloca no lugar da pessoa, a vida vem e te coloca. Né? E a vida me colocou no lugar dessas mães. E a partir dali, daquele momento, o acolhimento mudou. Então, o meu atendimento já mudou. Eu já olhava para a mãe com um olhar mais empático. Eu conseguia entender realmente o que ela estava querendo me dizer, livre de julgamentos. E mesmo quando a gente sabia que poderia ter feito um pouquinho mais, no caso de família, a cobrança já era outra, era com mais sensibilidade, porque eu sou essa mãe hoje, né? E eu me tornei essa mãe também. Então, fui obrigada. A vida me ensinou a acolher de uma maneira mais empática essas mães. A família, né? Sim. E como que foi após o diagnóstico do teu primeiro filho? Quando você soube que ele realmente era autista, o que passou pela tua cabeça? Eu trabalhava na APAE há 2 anos já. E eu sempre quis ser mãe, como eu coloquei aqui anteriormente. Eu já era casada e tinha uma série de desencontros nesse maternar. Eu queria ser mãe, ele não queria ser pai, então muitas coisas ficaram em aberto assim nessa situação. Mas eu tinha tão forte aquilo dentro de mim que eu precisava ter os meus filhos. Eu sabia que eu precisava de alguma maneira encontrar com os meus filhos. E a gente começou a ter um acompanhamento psicológico para ver essa questão, né, de definir. Então, vamos ter, não vamos ter filhos. E eu engravidei do Theo. 2 anos depois de estar trabalhando na APAE, num susto, assim, não foi do jeito que eu planejava, não era o que eu esperava em termos de planejamento gestacional. E eu engravidei do Theo. E durante a gestação, o que passava pela tua cabeça? Porque tendo o contato com aquelas crianças com inúmeras síndromes e dificuldades, você conversava com Deus nessa fase da gestação? Ou consigo mesmo? Ou com os teus pensamentos? Eu não imaginava que seria essa questão do autismo, mas eu sempre soube que a maternidade seria diferente para mim. Mesmo quando eu queria aquela mesa rodeada, eu sabia que a minha maternidade, o meu maternar seria diferente. Já tinha esse sexto sentido. Eu conheci o Theo, meu filho mais novo, em sonho.
Quando eu descobri que eu estava grávida, eu sonhei com ele e eu via nitidamente que era ele. E no meu sonho, a minha mãe estava com ele no colo e dizia que aquele meio metro de gente veio para mudar a vida da família inteira. E o meu filho nasceu com 50 centímetros. Então eu vi nitidamente meu filho ali. E eu indo para a PAI todos os dias, trabalhei até a 38ª semana de gestação. Sabia que seria diferente, mas não sabia que a PAI se tornaria o quintal da minha casa. Em termos de criação do meu filho. Então, e foi muito importante esse processo também, porque enquanto eu trabalhava, eles levavam o Theo para que eu pudesse amamentá-lo nos intervalos. E as pessoas que trabalham lá também têm um olhar um pouco mais sensível para essa questão do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, captar os atrasos de desenvolvimento, os possíveis sinais, né? Então isso foi importante. Enquanto ele estava lá, eu amamentava, vinha brincava assim, e as pessoas me alertaram lá, logo no início. Nossa, foi precoce então. Foi. O diagnóstico foi considerado precoce a termos de Brasil, porque a média do diagnóstico hoje é aos 3 anos de idade. E o diagnóstico do Theo veio com 1 ano e 7 meses. Porém, os sinais de autismo eu já observei nele com 3 meses. Uau, quais sinais? Ele não tinha contato visual e eu amamentava, então o que a gente espera daquele momento de amamentação é que a criança tenha a troca de olhares com a mãe, tenha um sorriso responsivo de acordo com a faixa etária. Então lá pelos 4, 5 meses já começa esse sorriso, a mãe sorri para a criança sorri de volta, ela olharia quando fosse chamada pelo nome. E o meu filho não tinha esses sinais. Então eu amamentava, ele olhava para minha boca, para o meu cabelo, para minha orelha, para o meu brinco, menos para os meus olhos, o que é uma das características de autismo. Mas o que me chamou mais a atenção mesmo foi a gente, querendo ou não, mãe, primeira viagem imatura, e nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu coloquei ele na frente das telas, e é a tal da galinha pintadinha, né? Que me julguem. Pode julgar, não tem problema. Eu me julgo. E ele, com aquele excesso de informações, luzes, sons, com 3 meses de idade, ele fez a primeira estereotipia. Que é? Movimento repetitivo. As estereotipias são outro tipo de característica, de sinal, que pode ser do autismo, porque, na verdade, todos nós aqui temos estereotipias. Algum tipo a gente tem. Seja a gente balançar o pezinho enquanto está esperando alguma coisa, né? A gente tem algum movimento repetitivo que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos regula. E o Theo, a estereotipia dele foi vendo galinha pintadinha, ele esticou os braços, ele esticou as pernas e começou a girar as mãos e os pés. Era um movimento que ele conseguia fazer. Hoje ele ainda tem essa estereotipia, mas ele aprimorou, né? Então, como ele já está com 11 anos hoje, ela foi mudando aos poucos, né? E que lição a maternidade do Theo te trouxe? Como tinha muita resistência na gestação por parte do pai dele, e eu sempre disse que quando eu tivesse meu filho, então eu iria criá-lo embaixo das minhas asas, e que ele seria meu, e meu, e meu, e não iria incomodar ninguém com relação a isso. Então, quando o Theo nasceu, eu fiquei super protetora. Não no sentido de não deixar ninguém pegar, mas no sentido de não pedir ajuda, ou de negar ajuda, dizendo, eu dou conta. Nossa, o que mais a gente precisa é rede de apoio. É a rede de apoio. E eu me recusei até essa rede de apoio porque eu não queria ocupar ninguém. Então eu coloquei o meu filho debaixo das minhas asas, mas chegou uma hora que eu fui obrigada a olhar para o meu redor e dizer, eu não dou conta. E eu preciso de ajuda. Então a maternidade do Theo me trouxe muito isso. Me deixou vulnerável, me fez ver que eu não sou a supermãe, não sou mesmo. Eu sou uma mulher que se tornou mãe e que precisava da rede de apoio para poder criar um filho. Tem até
poema, um ditado que diz que é necessário uma aldeia para criar uma criança, né? Então, uma das principais lições foi essa: eu preciso de ajuda para criar ainda mais uma criança atípica, que não vem dentro do desenvolvimento que se esperaria durante a gestação, né? Sim. Durante o planejamento de um filho. Tamara, eu também caí do cavalo. Eu também sempre me achei autossuficiente. Eu achei que quando eu fosse mãe também eu ia tirar de letra. Tive um puerpério pancada, blues puerperal total. E eu nunca me senti tão vulnerável. Quando tu falou, a vulnerabilidade, eu nunca me senti tão vulnerável como no puerpério, como naquela fase da ajuda. E aí eu entendi a necessidade da rede de apoio e de tu se permitir ser ajudado. Porque ajudar os outros, às vezes, é até fácil. Tu está bem ajudando os outros, mas ser ajudado não é tão fácil assim. Não é. Eu sempre fui muito acostumada a cuidar. Então, eu cuidava de todo mundo, eu queria cuidar de todo mundo, e quando chegou a fase de eu precisar ser cuidada, foi difícil de aceitar. E aí, quando veio o diagnóstico, eu não sei nem muito bem como é que eu coloco em palavras isso para não soar estranho, mas como eu vinha com a desconfiança desde 3 meses e ele foi diagnosticado com 1 ano e 7, o diagnóstico para mim foi libertador. Porque aí eu entendi muitos dos comportamentos do meu filho. Então ele vinha com aquela estereotipia, com a dificuldade do contato visual. Quando chegou a época de balbuciar, ele não balbuciou. Quando chegou o aniversário de 1 aninho, a minha mãe, ela é artesã, ela é professora de artesanato, e ela fez 30 tipos de lembrancinhas para a festa de 1 aninho dele. Então, assim, foi tudo planejado nos mínimos detalhes. E eu costumo dizer que o dia do aniversário de 1 aninho foi o dia do grande horror da minha vida. Porque naquele dia eu tive a certeza que tinha alguma coisa que não estava seguindo o padrão, bem entre aspas, alguma coisa errada no desenvolvimento do meu filho, porque o meu filho sofreu a festa inteira, com excesso de informação, com excesso de barulho, e eu sempre tentando justificar para as pessoas: não, ele não tá sorrindo para ti porque ele tá com sono. Ou ele não tá dando tchauzinho pra fotógrafa porque ele tá aborrecido. Sempre tinha alguma desculpa para justificar aquele comportamento, uma seletividade alimentar extrema. E aí, quando ele tinha 1 ano e 7 meses, no dia que ele completou 1 ano e 7 meses, ele foi na PAI para eu amamentá-lo, porque eu amamentei até 2 anos e pouquinho. Então lá na PAI eu consegui essa maleabilidade. E a hora que ele foi embora, uma colega minha de porta, uma profissional de porta, chegou para mim e falou: ô Tata, o Theo é tão ensimesmado, que ele era tão em si mesmo. Ela usou um neologismo e aquilo ali foi uma virada de chave para mim. Foi onde eu percebi que realmente tinha alguma coisa. Eu olhei para ela e falei: tu também percebeste? Ela: percebi, eu não sabia como te dizer. E isso acontece hoje comigo também. Às vezes eu percebo sinais em outras crianças, ou recebo tias que perceberam nos sobrinhos e não sabem como contar para as mães, como alertar os pais. E ela me falou isso e na hora eu falei: então é hoje que eu vou marcar um neuropediatra. E como você acha que deve ser essa abordagem? Para as pessoas que de repente estão te ouvindo nesse momento, que tem essa criança próxima, que gostariam de dar algum tipo de recado, de sugestão, de conselho para os pais. A primeira coisa que tem que ficar muito clara: os pais nunca vão gostar de ouvir. Por mais que eu estivesse numa PAI, por mais que eu percebesse os sinais também, eu não gostei de ouvir. Eu não levei a mal o que ela me falou, mas me doeu, e querendo ou não a gente vai doer. Mas foi fundamental. Então, se
percebe algum sinal de atraso no desenvolvimento, chega com delicadeza, com sutileza, porque tem muito o período da negação dos pais. Principalmente quando é o primeiro filho, que não tem um padrão de referência, não tem um parâmetro de referência, e só vai descobrir quando a tia da creche ou a professora da escolinha perceber que a criança não acompanha os pares da mesma idade. Então, esse toque, ele é importante sim, os pais não vão gostar de ouvir. Mas o que a gente sempre tem que ter em mente é que quanto antes intervir, melhor vai ser o prognóstico daquela criança. E aqui eu me refiro não só às pessoas que estão de fora, mas também aos profissionais. Logo que a criança nasce, no primeiro ano de vida, é recomendado que a gente leve ela ao pediatra todos os meses. Sim. E assim eu fiz com o meu filho. Eu levava ele todos os meses nos pediatras renomados, que todo mundo confiava e eu confiava também, e eu não os condeno de maneira alguma, porque eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam. Mas como eu percebi as estereotipias com 3 meses e eu questionei o pediatra ficava 30 minutos com o meu filho em consultório, e olha lá, às vezes não era nem necessário ficar 30. E eu falava: doutor, olha, eu observei isso e aquilo no meu filho. E ele dizia: não, mãe, isso aí tu tá procurando coisa, porque tu trabalha na PAI, tu tá procurando chifre em cabeça de cavalo, tu tá procurando pelo em ovo. Foram terminações que eu ouvi realmente dos profissionais. Por mais que aquilo não me convencesse, era o que eu queria ouvir. Quem dera eles estivessem certos, quem dera. E aquilo ali me trazia um conforto, uma falsa sensação de conforto. E a gente se apega nisso. Então, ele foi diagnosticado com anisete, mas poderia ter entrado para uma intervenção precoce com 3 meses. Ele teve um bom prognóstico, uma boa evolução, mas são casos e casos. Tem crianças que, quanto antes, ali, se tu começar a intervenção com 3 meses, vai ter um prognóstico melhor ainda. Então, o que eu digo para as pessoas que observam isso: instruam os pais, cheguem sutilmente, falem, estejam dispostos a serem vistos com maus olhos em prol do desenvolvimento daquela criança e de um futuro um pouco mais confortável para a família. Porque quando a gente tem um diagnóstico de autismo na família, não é só aquela criança que se torna autista, a família inteira se torna. Muitas vezes não é só a criança que é excluída da sociedade, é a família. E um diagnóstico, ele é um divisor para tu saber quem é família, quem é amigo, quem é parente, quem é colega. O diagnóstico vai te mostrar isso, porque tem colegas que não vão mais te convidar para eventos, tem familiares que não vão convidar teus filhos para as festas. E quando convidam, a gente muitas vezes sente que é obrigação, sabe? Mas também tem os casos que nos confortam, que nos acolhem. Eu já tive parente que me ligou, parente não, família, que me ligou e perguntou: o que eu posso fazer para tornar mais confortável a vinda dos meninos na festa de aniversário do meu filho? Uau! E foi uma coisa tão sutil, tão delicada, tanto que ela abriu a festa pra gente 30 minutos antes, para que os meus filhos pudessem brincar sem barulho das outras crianças. Nossa, que sensibilidade. Detalhes, são só detalhes que para ela não custou nada, mas pra gente fez uma diferença enorme. E eu penso que seja isso, que as pessoas vão enfrentar esse tipo de dificuldade, mas tentar tapar o sol com a peneira não vai funcionar. Não vai. Se tu não alertar aquela família, se a família ficar se enganando. Eu ouvia muito que eu tenho um primo, meu primo hoje já tem mais de 40 anos, e ele começou a falar com 4 anos para mais, e ele não tem autismo, ele não tem nenhum tipo de deficiência, não tem nada. E eu sempre ouvia da família dizendo: mas olha o Nando falou com 4 anos e é normal, né? Casos e casos. O Nando não teve nenhum tipo de atraso, de comprometimento, até porque também na época nem se falava, acho que nem existia a profissão de fonoaudiologia.
Mas e se fosse um autismo? Ia esperar até os 4 anos para começar uma intervenção? A gente sabe, em termos de ciência, que tem um período de neuroplasticidade, que é onde o cérebro trabalha, cria novas conexões com mais facilidade, e esse período é de 0 a 5. Então, é um período fundamental para tu começar uma intervenção. E hoje eu costumo dizer que se tem motivo para suspeitar, tem motivo para intervir. Pode ser que não venha um diagnóstico, mas se tem um atraso de linguagem, se tem uma dificuldade na comunicação, seja ela falada ou verbal, tem motivo para procurar ajuda, tem motivo para investigar. Tamara, e depois de quanto tempo que veio a segunda gravidez? Depois de 4 meses de diagnóstico. E aí, foi planejado, João? Não, de maneira alguma foi planejado. Inclusive, eu brinco até que o apelido dele era para ser contraceptivo de emergência. Porque falhou. Falhou não, os planos de Deus não falham, né? Mas a gente costuma utilizar isso para descontrair um pouco. Então, depois de 4 meses de diagnóstico do Theo, na época, bota lá em 2014... Não, a gente não tinha as terapias que tem hoje. Fono, TO, terapia ocupacional não existiam no município. Então, eu comecei a trabalhar na PAI 1 dia na semana e os outros dias eu fiquei em função do meu filho. Eu fui a terapeuta dele. Então, eu falei, eu vou me dedicar para isso, eu vou estudar, eu vou me capacitar para poder ajudá-lo da melhor maneira possível. Justamente sabendo desse período que a gente tinha para trabalhar. Então, eu ressignifiquei toda a minha vida por causa do diagnóstico do Theo e de repente eu me vi grávida de novo. E como foi essa gestação? Em termos clínicos foi sem intercorrências, mas em termos psicológicos a minha cabeça estava um turbilhão de emoções. Eu ainda estava digerindo, porque depois do diagnóstico a gente tem o que se chama de luto, né? Que é o luto do filho idealizado, daquele filho que a gente planeja que vai fazer a faculdade que a gente escolheu para ele. Não que ele não possa fazer, ele pode, ele tem esse potencial, mas a gente planeja, a gente idealiza e às vezes o filho não supre essa nossa expectativa. Então, veio a gestação do João e a minha cabeça, eu fui bem egoísta nos meus pedidos para Deus, nas minhas orações. Toda noite eu estava descobrindo que era autismo e eu dizia, Senhor, 1, eu consigo. 2, eu acho que eu não consigo, eu não vou dar conta. Então, eu pedia para Deus em oração que não permitisse que o autismo comprometesse a vida do meu filho mais novo. Esse era o meu pedido de toda noite para Deus. Senhor, não permita que o autismo comprometa o desenvolvimento dessa criança. E Deus disse amém. Porque o autismo no meu filho mais novo, ele é secundário. Não é o autismo que compromete o desenvolvimento dele. Deus tem uma maneira peculiar. Eu não tenho assim nenhuma religião específica, mas eu tenho um Deus que não está lá, ele está aqui. Está aqui dentro de mim, dentro da gente, e eu converso com ele assim de igual para igual, de igual para igual não, longe da minha pretensão, mas cara a cara com ele, uma conversa direta de filha para pai. E ele me respondeu que talvez não fosse o autismo, mas eu teria que passar por algumas situações com o meu filho mais novo. E o que aconteceu com o João? O João, além do autismo, como o irmão já era autista, tudo que acontecia no desenvolvimento do João, eles jogavam na conta do autismo. E eu, como mãe, tinha aquele sexto sentido. Eu dizia, gente, não é só autismo. Eu sei lidar com seletividade alimentar, eu sei lidar com atraso de linguagem, mas não é só autismo aqui. Não é só uma seletividade alimentar, tem alguma outra coisa. Mas aí eu já estava calejada, né, de diagnósticos, e eu entendi que eu não precisava mais de um papel para começar as intervenções, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Então, quando eu percebi que eu não conseguia amamentar o meu filho, quando eu percebi que eu não conseguia dar nada de alimento para o meu filho, que ia muito além, quando eu percebi que o meu filho tinha outras características, como não sustentar o pescocinho no prazo que seria, falei, não, então é isso, vamos para físio, vamos para fono, vamos para terapia ocupacional, vamos fazer o que precisa ser feito. E aí começaram as intervenções com o João também.
E aí, quando eu tava na PAI, e levavam um filho para eu amamentar, e levavam o outro para brincar, e acabou que se tornou o quintal da nossa casa, né? Então, o João, o meu filho mais novo hoje tem 8 anos, ele com 4 meses, ele já tinha passado em neuros, ele já tinha feito ressonâncias, ele chegava a salivar tanto, ele não deglutia a própria saliva. Ele usava 30 babadores por dia e eu podia torcer os babadores. Com 1 mês, eu parei com ele no hospital 4 vezes, porque ele se engasgava com a saliva, com o leite materno, que eu tentava amamentar ainda, porque todo mundo vinha naquela insistência de fazer o que o protocolo manda, mas às vezes a gente não consegue seguir um protocolo convencional. E o meu sexto sentido me disse que tinha alguma coisa que ia além com o João. Então, mesmo com ressonância, mesmo com tudo, passando nos neuros mais renomados, a gente foi receber o diagnóstico dele de microcefalia quando ele tinha mais de 1 ano, sendo que ele já nasceu com a microcefalia. Então, na época do nascimento dele, a microcefalia é quando o perímetro cefálico, aquele da cabecinha, ele é menor, a medida é menor do que o padrão convencional. Então, ele já nasceu com isso, a cabeça não diminuiu ao longo do tempo. Já foi algo detectado naquela nota Apgar, né? Então, ele tinha o perímetro cefálico em 31, já era considerado microcefalia e ninguém me falou. Não teve um profissional que chegasse para mim e dissesse: olha, mãe, o perímetro cefálico dele é diminuído e por conta disso ele pode ter algumas dificuldades no desenvolvimento, ele pode ter atrasos, pode estar associado a alguma síndrome. Ninguém me alertou. Todo mundo colocava tudo na conta do autismo. Nas ressonâncias dele apareceu um líquido no cérebro, a dilatação dos ventrículos do cérebro com um líquido dentro. Então, além da microcefalia, ele tinha um líquido, microhidrocefalia. E ninguém me falava, todo mundo dizia era só autismo. E por que você acha que os profissionais omitiam? Não sei se por falta de conhecimento, falta de instrução, não sei se para tentar me poupar diante de toda a situação, mas por negligência, a gente não pode descartar essa parte também, né? Não sei por quê. Eu sei que o diagnóstico da microcefalia dele eu recebi de uma gastro. Então, a gente passando em neuros com ressonância na mão, com tomografia na mão, e eu não conseguia alimentar o meu filho. Eu sou nutricionista e aquilo me frustrava muito, porque eu já tinha passado com o mais novo que tinha seletividade alimentar e eu tinha revertido a seletividade alimentar dele. Então, eu falei, não, seletividade alimentar eu sei lidar. Isso aqui tem algo a mais. Era disfagia, em decorrência da microcefalia. A disfagia eu não consegui identificar. E quando eu vi que eu não conseguia alimentá-lo, eu levei na gastro e por uma obra do destino levei as ressonâncias junto. E ela pegou aquela ressonância assim bem friamente, me olhou: ninguém te falou que ele tem microcefalia? E foi assim que eu recebi um diagnóstico. Eu me encostei na cadeira, respirei fundo. Meu pai estava comigo, sempre era o meu pai que me acompanhava nessas consultas. Meu pai estava com ele no colo, inclusive. E eu falei, não, doutora, ninguém me falou. A senhora é a primeira a me falar. E ali não teve a tal da sensibilidade que a gente costuma comentar, nem para me dar o diagnóstico e nem no pós-diagnóstico, porque ela tratou assim com muita frieza o caso. Eu saí dali digerindo aquele novo diagnóstico e pensando, e agora, né? Pra quem que eu procuro? Porque os profissionais que eu procurei não me ajudaram. O que eu vou fazer? Fomos para a PAI. E lá estava eu com meu outro filho na PAI, os 2 aluninhos da PAI. Então eu ia trabalhar na PAI e eu levava os meus 2 filhos matriculados na PAI também. Então eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu passava lá pela PAI, eu nunca imaginei, uma mãe nunca planeja uma gestação pensando, quem sabe se os meus filhos estudarem numa escola especial, que nem se usa mais essa denominação, né? Mas lá estava eu. E graças a Deus que tinha aquela PAI e aquelas pessoas que estavam lá para nos dar o apoio, porque
desde o diagnóstico do Theo, eu não tinha uma referência de uma mãe, assim, ó, por mais que eu trabalhasse na PAI, eu não tinham crianças pequenas com diagnóstico de autismo lá. Então, assim, uma mãe para eu trocar uma figurinha, para trocar uma informação, eu não tinha essa referência. O único autista que eu conhecia, ele já tinha mais de 10 anos na época, e eu não tinha essa proximidade. Então, coloquei os 2 matriculados lá, e aí criamos um grupo de WhatsApp onde uma mãe com suspeita de autismo do seu filho me procurava, a gente conversava um pouquinho, ela perguntava o que eu tinha observado no meu filho, e assim a gente foi crescendo enquanto grupo, até o ponto que a gente chegou lá em 2014, a gente estava em 4 mães, até final de 2014, a gente tinha 4 mães com suspeita de diagnóstico do filho, eu já tinha o meu mais velho diagnosticado. E hoje esse mesmo grupo cresceu de uma tal maneira que somos 88 mães. Uau! Nessa do acolhimento, uma conversa com a outra. Então tá uma verdadeira rede, uma rede de apoio. A rede de apoio. E aí é até importante a gente falar que quando a gente fala ali da família, da rede de apoio, muitas vezes a rede de apoio de uma mãe autista é outra mãe autista. Mas muitas vezes mesmo, assim, eu tenho amigas que elas são muito mais presentes do que muita gente que é do meu sangue. E elas estão lá dando esse suporte e vice-versa, eu dando suporte para elas. E nessa questão de acolher, de orientar como proceder, eu já acolhi mais mães do que minhas mãos e pés podem contar nos dedos juntos, e assim como as minhas outras colegas também. E hoje a gente tem a Associação Nova Era do Autismo. A Ania. E Tamara, você usa muito do luto à luta. E nesse processo do luto à luta, que houve a transformação da tua vida, da Tamara, eu acredito, porque a maternidade em si já promove uma transformação, mas com um diagnóstico, com 2 diagnósticos especificamente, eu imagino que essa etapa do luto à luta deve ser uma transformação muito maior. Que transformação ocorreu dentro de ti? Nossa, se eu for parar para pontuar aqui, eu sou outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que recebeu o diagnóstico, eu não sou aquela mesma mãe. Eu era uma pessoa que eu não ia nem no mercado sozinha por insegurança, muito insegura, muito, muito, em todos os aspectos, assim. Falar um microfone, quando na minha vida? Eu apresentava trabalhos na faculdade muito nervosa, e hoje eu sou obrigada a ser voz dos meus filhos. Então eu sou obrigada e com um gosto, né, a estar em frente ao microfone. Então eu sou outra pessoa. Eu aprendi na dor, eu me fortaleci na dor, eu botei a cara, eu cheguei na rede social, na época nem tinha Instagram, era só Facebook que a gente utilizava, ou se tinha, eu não tinha acesso. E eu cheguei lá e eu falei, olha gente, é o seguinte, esse aqui é o Theo, como vocês já conhecem, ele é o meu filho e ele foi diagnosticado com autismo. E é por isso que ele faz isso, isso e isso. E fui mostrando, assim, aos poucos o comportamento deles, e aquilo chamou muito a atenção das pessoas. Eu brinco que quando a gente chegou falando de autismo era tudo mato. Daí a gente foi tirando mato para pavimentar a estrada, para depois asfaltar, enfim, né? Para construir esse caminho. E nesse processo eu fui crescendo muito enquanto pessoa. Essa parte da sensibilidade que a gente colocou anteriormente, de me colocar no lugar dos outros, de enfrentar o poder público, que muitas vezes negligenciava os direitos deles, de participar de formação de projetos de lei para assegurar direitos deles, de até ser a referência para uma outra mãe que precisava de ajuda. Olha, eu tô com dificuldade com isso na escola, a escola tá fazendo isso, isso e aquilo. Pegar na mãozinha dessa mãe na escola com ela, sabe? Quando que na minha vida eu era mãe que precisava que pegasse na minha mão para muitas coisas. Então, eu aprendi, nossa, demais, demais, demais. Eu aprendi que eu não posso me calar, aprendi que eu tenho que ser voz para que eles tenham vez, que eles
têm direito de estarem onde eles quiserem, desde que eles estejam à vontade e acolhidos também. Eu aprendi que se o ambiente não está preparado para eles, se a sociedade, se aquela comunidade não está preparada para os meus filhos, deficiente ali é a comunidade, é o ambiente que não consegue acolher. É enfrentar o mundo. Hoje eu enfrento o que for preciso por eles, não só para eles, porque querendo ou não a gente abre precedentes, né? Quando a gente enfrenta alguma situação que alguma mãe ainda não conseguiu encarar de frente, a gente facilita o caminho para ela, para aquela família. Então, assim, eu aprendi a luta. Tamara, sabe que ano passado eu fui para São Paulo num congresso e o meu filho mais novo, o Germano, ele ainda mamava e eu tive que levá-lo comigo porque eu não quis deixá-lo. E eu levei a babá junto para que conseguisse me dar suporte e eu conseguisse participar do congresso. No voo de volta, eu estava no aeroporto de Congonhas num dia daqueles tenso, que a gente para todos os lados. O meu filho estava extremamente agitado, ele não conseguia sentar e comer, ele ficava andando para os lados, eu não conseguia mais segurá-lo, ele queria mexer em tudo, e o aeroporto é sujo, é contaminado, e bota a mão no chão. Eu já estava exausta, eu não sabia para onde correr, e me veio uma luz assim: o que faria uma mãe autista no meu lugar? Porque não tinha para onde correr. E olha só. E aí nós já tínhamos explorado todos os cantos do aeroporto, porque não tinha mais onde a gente ir. E aí nós encontramos uma portinha colorida com um símbolo do autismo. E tinha uma mensagem, não me lembro o que estava escrito lá. E aí a babá falou assim pra mim: vamos ali nessa portinha ver o que tem ali dentro? Quando nós abrimos a sala, era uma sala de acolhimento de autistas. E aí estava vazia, não tinha nenhuma criança, tinham 2 colaboradoras lá dentro. E eu perguntei assim: nós podemos ficar aqui uns minutinhos? O meu filho já está cansado, nós também estamos cansados. Tamara, foi uma paz naquela sala. Tinha um barulhinho de água, tinha texturas, tinha uma luz bem suave, era um som calmo. Meu filho se acalmou, se desacelerou, tinha uns puffs no chão, nós ficamos sentadas no chão, no tapete do chão. Eu falei assim, com a glória de Deus, como que essas mães, né, lidam sem ter isso aqui. Essa é a realidade, que o aeroporto é uma exceção, né? Essa sala que tu estás te referindo é uma sala de conforto sensorial. Isso. É muito comum, 98% das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, elas têm transtorno de processamento sensorial. O que significa isso? Que as informações do ambiente, que as luzes que a gente está tendo aqui, os cheiros, que querendo ou não, às vezes a gente passa um perfume, outra pessoa passa outro, passa um produto de limpeza, já tem outro perfume. Todas essas informações chegam no cérebro da pessoa autista com alguma falha na comunicação e ocasiona como se fosse um curto-circuito. Daí a gente pega um aeroporto, que é um ambiente que tem um trânsito imenso de pessoas, né? Com diversos sons, cada uma fazendo seus barulhos, aquelas chamadas nos visores, enfim. Para uma criança, adolescente ou adulto com autismo, aquilo causa uma sobrecarga sensorial. E aí é onde muitas vezes vem as tais das crises, que são os meltdown. Então, quando a gente vê uma criança se jogando no chão, tapando os ouvidos, gritando, é porque ela não conseguiu lidar com as informações do ambiente. E controlar uma pessoa com autismo em crise não é fácil. A gente não basta dizer para parar, não é uma birra.
vai muito além, o cérebro não responde os comandos, ele quer desligar do ambiente para poder se regular. Então hoje essas salas de conforto sensorial já estão sendo encontradas em aeroportos, em algumas igrejas, em ambientes especializados no atendimento de autistas. No hospital aqui de Braço do Norte, por exemplo, no ano passado a gente fez uma capacitação com os profissionais que atendem ali, todos os profissionais, porque eles não conseguiam atender as pessoas com autismo, que as crianças principalmente, que têm uma autorregulação mais difícil, chegavam ali e não permitiam o toque do profissional, não permitiam que ele examinasse, que ele medicasse. Então, para facilitar essa vida, a gente tentou uma capacitação, e um dos pontos que a gente colocou foi que se a gente está numa emergência, chega ambulância, chegam pessoas com dor, chegam pessoas gritando, então aquilo vai causar uma sobrecarga na pessoa com autismo. E hoje existe o cordão de quebra-cabeças, que é um cordão, um colar de quebra-cabeças, com todo estampado em quebra-cabeças, que serve como um símbolo mundial de identificação do autismo. A gente sabe, então, que se chega alguém com aquele cordão, ela pode precisar de algum nível de suporte para determinada situação. E no hospital hoje, em Braço do Norte, se chega alguém com esse cordão de quebra-cabeças, ele passa ali pela recepção, preenche a fichinha e ele já é direcionado para uma sala isolada, para minimizar os efeitos do ambiente, porque ninguém vai no hospital a passeio, né? Começa por aí, já tá com algum gatilho, para que facilite depois o manejo no atendimento. Então já minimizou muito o gatilho só nesse fato. Eu sou uma que, infelizmente, eu precisei ir muito ao hospital no ano passado com o meu filho mais novo, com mais um diagnóstico, a gente chega lá na conversa, e o meu filho, eu chego no hospital com ele, ele já chega rindo, porque ele está ambientado, ele está em casa, ele já sabe que ele vai para a salinha ali que não é de conforto sensorial, mas já é uma sala com menos estímulos. O meu outro filho mais velho também, recentemente a gente precisou, faz 2 semanas, ir novamente para o hospital também. Foi super tranquilo essa parte, sabe? Apesar da situação de saúde daquele momento, essa parte de conforto, nesse sentido, facilitou muito o acolhimento no hospital. E isso pode ser ampliado para outros estabelecimentos. Recentemente, a gente também teve o convite de um laboratório que nos procurou para saber como eles conseguiriam atender as pessoas com autismo que chegam lá para uma coleta de sangue. Então a gente falou dos antecipadores, porque autista gosta muito de previsibilidade, então tu antecipar o fato já deixa ele mais tranquilo, diminui as chances de terem crises, e são os detalhes que podem fazer toda a diferença para uma família, que a família já chega naquele ambiente com N questões, N preocupações relacionadas à saúde da criança, ainda se preocupar em evitar um gatilho de uma crise, de uma autoagressão, de uma heteroagressão, porque a criança ela não faz na maldade, ela vai ter aquilo como uma reação, né, aos estímulos externos. Tamara, toda mãe, como você colocou antes, tem algo idealizado para os seus filhos, né? Sonha, mesmo que eles sejam felizes, que eles sejam bem-sucedidos, né? Agora eu te pergunto, o que a Tamara sonha para o Theo e para o João? São sonhos diferentes para os dois. Que eles sejam felizes é muito subjetivo, porque eles já são. Eles já são, independente assim de qualquer questão de diagnóstico. Meu filho mais novo, com todo esse diagnóstico, ele superou tanto o prognóstico que os profissionais eles não acreditam assim. Então me disseram que ele não iria andar, ele anda. Me disseram que ele não iria se alimentar, ele hoje se alimenta. Foram 6 anos tentando fazê-lo se alimentar, mas ele se alimenta. Então eu não sei nem muito o que eu posso pedir para Deus diante de tudo isso, diante de tanta superação, tanta adaptação. Porque se eu pedisse para que eles fossem felizes, tu não vai chegar na minha casa e ver meus filhos tristes. O meu filho mais novo, ele não fala nem verbalmente e nem comunicação não verbal, então ele não aponta, ele não tem essa comunicação. Mas ele tá sempre com um sorriso estampado de orelha a orelha. Ele é a criança mais feliz que eu conheço.
que mais mamãe quer para um filho, né? Eu posso até mudar isso. Eu não quero para os meus filhos, eu quero para a sociedade. Eu queria que a sociedade olhasse com mais atenção para eles, que aceitasse eles, não só eles, todas as pessoas com autismo ou alguma deficiência de uma maneira mais inclusiva e equânime, porque eu não quero igualdade, eu quero que a condição seja equânime. Igualdade é tu colocar todo mundo lá no mesmo degrau, mas tem uns que para olhar para cima do muro precisam que esse degrau seja um pouco mais alto, porque eles não têm a mesma altura, né, no sentido figurado. Então, que olhassem mais essas especificidades e aceitassem essas pessoas como elas são. Eu levo os meus filhos na terapia desde que eles se entendem por gente. Então, eu tento prepará-los para o mundo, mas eu também gostaria muito que o mundo se preparasse para eles. Porque hoje a gente tem 1 a cada 36. O prognóstico aí de autismo, né? A prevalência. E isso tende a cada vez mais. Na época do diagnóstico do Theo era 1 a cada 75. Depois foi 1 a cada 120, 1 a cada 44, agora está 1 a cada 36, e isso dados do ano passado. Então, agora no próximo levantamento vai aumentar a proporção. Então, a gente tem que se acostumar, a gente tem que se conscientizar. E é por isso que a gente bate tanto na tecla da conscientização, fala tanto de autismo. Ah, mas tu só fala de autismo na rede social. Sim, eu só falo de autismo, eu preciso falar. Eu tô fazendo a minha parte com os meus filhos, e agora? As pessoas estão fazendo a parte delas? Porque se tu não encontrou ainda com um autista na sociedade, logo tu vai encontrar. Isso se não for na tua casa. Porque a gente sabe que tem a questão genética do autismo ali que vai aumentar a prevalência naquela família, mas na minha casa não tinha ninguém. E eu tenho 2 filhos com autismo. Então, ele não escolhe a porta que ele vai bater. Então, a gente precisa estar consciente do que é respeitar. Tu não precisa colocar dentro da tua casa ninguém que tu não queira, mas tu tem que respeitar em sociedade aquela pessoa. E lembrar que antes de serem autistas, meus filhos são 2 crianças, né? Então, eles vão estar em parques, eles vão estar em shoppings, se assim eles quiserem. Já teve épocas da nossa vida que eu não conseguia botar os meus pés para fora de casa, principalmente com o meu mais velho. E hoje meu mais velho é nível 1 de suporte, ou seja, é o antigo autismo leve, que de leve não tem nada, só quem carrega sabe o peso, né? E eu não conseguia ir na rua com ele, por causa da hipersensibilidade dele no geral. Hoje eu consigo. Então, enquanto ele quiser, onde ele quiser, se for um ambiente propício, ele vai estar. E a mesma coisa com o meu mais novo. Às vezes eu não saio tanto com os 2 porque falta braço, falta estrutura física para a pessoa lidar. Que o meu mais novo, ele tem a mobilidade reduzida, então ele precisa muito de colo. Ele tem 8 anos, mas ele tem a estatura de 4. Então, assim, é um bebezão que eu carrego no colo para lá e para cá. E onde eles estiverem, que a sociedade esteja preparada, que as portas estejam abertas, que tenham mais mãos estendidas do que dedos apontados, porque felizes eles já são. E esse trabalho de conscientização, essa associação, já deu para perceber que ela nasceu da intenção de preparar a sociedade de acolher as outras mães, os outros pais, essas famílias, né? Como que foi essa história e o que essa associação faz hoje para quem de repente está te assistindo, que precisa de um acolhimento, que está se sentindo desamparado, que está se sentindo só? Como que faz? O que essa entidade faz? Conta pra gente. A associação, ela iniciou através de um grupo de WhatsApp. O grupo Era Uma Vez Autismo. Por que era uma vez? Porque cada mãe de autista, quando entra no grupo, ela vai contar a história do seu filho. E o autismo, ele é um espectro, ele é muito amplo. Então, cada um tem a sua história. Então, a gente colocou Era Uma Vez a história do fulaninho. E aí começa a contar a história do fulaninho.
Começamos com 4 mães e, a princípio, a gente criou o grupo para falar sobre a seletividade alimentar, que era uma questão que gerava grande frustração nas mães, que quando a gente fala seletividade alimentar, não é uma frescurinha da criança que não come, é a criança que só come aquele determinado tipo de alimento a vida inteira. Mesmo que tu deixe ela morrendo de fome, ela não vai comer outra coisa, então não é frescura. E a gente iniciou ali essa troca de figurinhas, o grupo foi crescendo, nós fomos atrás de projetos de lei e aí a gente sentiu a necessidade de tornar aquilo mais formal para ter mais voz ativa. Em 2022, em 7 de novembro de 2022, nós tivemos a nossa Assembleia Geral para a fundação da nossa associação. Ela não veio só da minha dor, ela veio da dor de muitas mães de autistas e pessoas que não têm parentes com autismo, que hoje fazem parte da nossa diretoria também. É a tal da empatia, né? Porque a gente não precisa esperar que cada um tenha um autismo em casa para se importar. A gente nem deve, por favor. A gente tem que se importar muito antes disso. E nós tivemos a nossa assembleia. Eu fui eleita a primeira presidente da associação com uma honra, um orgulho muito grande no meu coração, e por N questões pessoais, agora recentemente eu pedi o meu afastamento da presidência, mas a Ania tem o meu DNA também, então eu tô ali, tô bem ativa. Hoje eu sou uma mãe voluntária, não estou mais na presidência, mas ela está em excelentes mãos, com uma diretoria fantástica. E essas mães e essas pessoas se uniram, formamos a nossa associação, por intermédio da qual a gente agora faz o acolhimento formal também. Ainda não temos assim uma sede de referência, porque tudo isso a gente depende de poder público também, né? Não recebemos esse tipo de investimento ainda, não tivemos nenhum suporte nesse sentido. Tudo que a gente consegue é com projetos que nós escrevemos e inscrevemos em editais. Então, terça-feira, agora, desta semana, nós tivemos o nosso primeiro dia de inscrição para a nossa primeira terapia. Nós conseguimos, com muito esforço de uma equipe fantástica, recurso para iniciar musicoterapia gratuitamente para as pessoas com autismo da nossa associação. Então, esse mês a gente já inicia a nossa primeira terapia efetivamente. E em breve a gente também inicia a psicomotricidade relacional, tudo gratuito. E aí, então, a sociedade ela tem muito mais finalidade terapêutica para o autista? Ou ela tem algum braço de acolhimento para a família? O nosso ideal, a nossa pretensão enquanto associação é fazer a parte do acolhimento, do empoderamento também da família, para que a família tenha o conhecimento dos direitos da criança, para que ela não se intimide diante das adversidades, terapêutico também. E a gente pretende, em breve, se Deus permitir, funcionar em contraturno escolar. Porque o que acontece? Muitas vezes a família com uma criança autista, um dos pais precisa sair do trabalho para que possa dar suporte para essa criança. Por quê? Babá, não é toda babá que está preparada para ficar com aquela criança com autismo. Eu posso te dizer que lá em casa eu já tive um revezamento de babás gigante, que eu sei que se meus filhos fossem neurotípicos, se não fosse o autismo, não seria assim. Então, recentemente eu precisei sair do meu trabalho também para dar suporte para o meu filho mais novo, que está aí, a gente está enfrentando uma série de dificuldades e investigações de outros diagnósticos. Então, a nossa intenção é fornecer esse contraturno escolar, onde as crianças vão estar lá enquanto os pais trabalham, para receber os atendimentos, o suporte necessário, as terapias necessárias, e aí esses pais poderem gerar mais renda, porque além do diagnóstico vem também os custos das terapias, que são bem reabilitação é onerosa. Então, às vezes tem 3 crianças com autismo na mesma família, ou no meu caso 2, né? Cada sessão vai muito dinheiro, e aí os pais precisam sair do trabalho para dar esse suporte. Sim. Então, a nossa intenção também é isso. Acolhimento, palestra de capacitação, a gente já faz isso com os pais também, mesmo sem ter a nossa sede, a gente está sempre ali prestando esse tipo de acolhimento.
E, nossa, são tantos planos que a gente tem para essa associação e vai sair tudo do papel. Que bom. Tamara, um recado para aquela mãe que está em fase investigativa, que não teve o diagnóstico ainda, ou para aquela mãe atípica que está na fase do luto. É uma frase que eu uso sempre, que eu gostaria que tivessem me dito. Existe vida após o diagnóstico e ela pode ser muito bem vivida. A gente vai precisar se readaptar, a gente vai precisar de novos mapas. Tem aquele texto que diz Bem-vindos à Holanda, né? Sim. Que é um texto que conta um pouco do maternário, onde a gente se prepara para fazer uma viagem para a Itália. A gente compra guias turísticos para a Itália, a gente prepara a mala para ir para a Itália, e a gente vai para a maternidade achando que está indo para a Itália. E quando o avião vai aterrissar e a gente se dá conta da nossa maternidade atípica, a comissária de bordo diz: Bem-vindos à Holanda. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas não foi para a Holanda que eu embarquei, eu queria uma maternidade normal. A minha vida era para ser igual a mãe que leva o filho pro futebol, foi isso que eu planejei. Tu vai ter que ressignificar muita coisa na tua vida. Mas tu vai agradecer tanto por cada pequena conquista, e tu vai até te indignar com aquela mãe que reclama porque o filho tá falando demais, quando na verdade tudo que tu quer ouvir é uma mãe. Então assim, tu vai te fortalecer enquanto pessoa, tu vai conhecer pessoas que vão virar as costas, mas tu vai conhecer pessoas que tu jamais teria conhecido se não fosse o autismo, e essas pessoas serão maravilhosas, serão pessoas que estão dispostas a mudar o mundo contigo. E tu vai ressignificar a tua vida, tu vai olhar com outro olhar pro teu filho e lembrando, nunca vai deixar de ser teu filho. Sempre vai ser o teu filho amado, e além do autismo ali vai ter uma criança que precisa da mãe. E essa mãe precisa colocar a sua máscara de oxigênio primeiro. Tá com suspeita de um diagnóstico? Vai atrás o quanto antes, não procrastina isso. Enfrenta, busca respostas, ajuda teu filho, te ajuda. Nos busque, enquanto mães que já passamos por esse processo também. A gente sempre vai se emocionar aqui. Eu tô com 9 anos, 10 anos de diagnóstico, eu ainda me emociono, mas hoje é uma emoção diferente. Hoje não é uma emoção de dor, é uma emoção de olhar para trás com orgulho da história. Então vocês também vão ter isso, vocês vão se orgulhar de cada pequeno passo que derem. Podem procurar a gente no Instagram, @NovaEraDoAutismoBN, podem me procurar no meu Instagram privado, no meu WhatsApp, a gente está sempre aí para acolher, para fortalecer, principalmente enquanto mães, enquanto seres humanos, e a vida após o diagnóstico. Lindo, Tamara, nós estamos chegando ao final do programa. Pena que não pudemos conversar aqui o dobro do tempo, porque enquanto você falava, eu refleti muito aqui. Tenho certeza que as pessoas também vão refletir, vão se inspirar na tua força, na leoa que você se transformou. Reforça para as pessoas que querem te encontrar nas redes sociais, qual é o teu Instagram pessoal, o da associação. Reforça então os teus contatos para quem quiser te encontrar, mesmo que seja para mandar uma mensagem para você. Nós temos um Instagram da associação, que é @NovaEraDoAutismoBN. E por lá vocês vão encontrar um pouquinho do trabalho da associação também. Nós respondemos ali as mensagens para quem for nos procurar. Quem for de Braço Norte, tiver um diagnóstico, quiser fazer parte da nossa associação, nós estamos de portas abertas também. O meu Instagram pessoal também está super aberto. Se alguém precisar de algum tipo, trocar uma figurinha, tô ali, tá? É @Tamara Gonçalves, sem a cedilha no C, né? _ Então, tá ali Tamara Gonçalves _ Podem me acessar ali. Tem também dos meus meninos, que o meu menino mais velho hoje, ele superou um prognóstico onde os profissionais me diziam: prognóstico reservado, não espere que ele fala. Hoje ele é blogueiro. Uau, qual é o Instagram dele? @Theo e Pimpão. Theo com TH e Pimpão. Então podem chegar lá, olhar os videozinhos do Theo. Ele fica bem feliz, bem faceiro. Ai, que joia. Então, assim, conquistas que a gente já superou tanta coisa nesse sentido. E é isso que eu digo: diagnóstico não é destino.
Prognóstico, respeito muito o prognóstico dos profissionais da saúde, mas o prognóstico maior é de Deus. Então tu consegue fazer ali as intervenções e consegue superar muitas coisas que te disseram que tu não iria conseguir. E tem ali bastante história para inspirar também. Ai, maravilha. E nós vamos chegar na pergunta final. Tamara, essa pergunta final eu sempre faço para os convidados, que é como se você fosse passar a régua e fechar a conta da sua vida, fazendo uma autoanálise de tudo que passou, de tudo que você viveu, de tudo que você aprendeu, e disso tudo você extraiu uma lição. Então, se fosse para você completar essa frase: eu, Tamara, vivi o que vivi e aprendi que... Aprendi a confiar. Aprendi que eu preciso confiar em planos maiores, confiar que nem tudo acontece do jeito que eu queria, e aprendi que eu não devo questionar tanto, que antes eu questionava: por que comigo? Por que 2 filhos com autismo, com deficiência? E aprendi a confiar que tem resposta que eu não vou ter, e mudei a pergunta para: por que não comigo? Então, assim, hoje eu confio, eu não sei o que o destino nos reserva, diante do que está por vir aí, que vem, eu tenho certeza que ainda vem mais coisas na nossa investigação, assim, já temos até um norte com relação ao meu filho, mas é hoje. Hoje é hoje, amanhã é amanhã, então a gente vive um dia por vez e confiando de que a gente está indo pelo melhor caminho, de que tem alguém planejando as coisas pra gente. Está nas mãos de Deus e Ele que vai nos guiar por onde a gente estiver aqui. Muito bem. Então esse foi o episódio de número 11 e eu sabia que ia ser um episódio especial. Obrigada, Tamara. Eu que agradeço imensamente. Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.